Graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus, do Espírito Santo, que nos foi otorgado. Bendizemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede, de podermos estarmos dando aqui continuidade a esses estudos e orações que estamos aqui realizando pelas madrugadas, já durante um bom tempo, sempre com o objetivo e propósito de levar o conhecimento da palavra de Deus ao seu coração e fazer com que essa palavra gere frutos dignos de vida eterna em sua vida, porque a palavra não volta vazia. Deus tem um propósito. Nesse propósito de Deus será revelado pelo Espírito Santo ao teu coração, ao teu entendimento. É o que nós pedimos a Deus nesta hora, no nome de Jesus, que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento e conceda capacidade, desejo no teu coração de você se alegrar em ter o conhecimento da palavra de Deus na tua vida, que lhe venha lhe consolidar, lhe fortalecer em sua fé e sua jornada aqui nessa terra, até o dia que o Senhor assim nos quiser levar para a glória. Estamos aqui em Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo Lucas, começando hoje o capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo 19, onde o apóstolo Lucas traz a narrativa da prisão de Pedro, de um anjo que vai lá na prisão libertar Pedro. Mas a providência de Deus, ela veio por meio da intercessão. Veja a importância da intercessão, da oração, de estarmos orando pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, em toda a face da terra. Não está somente orando por aqueles que estão perto de você, que entre aspas você considera próximo amigo. Nós devemos estar orando por todos. Nós muitas vezes não temos a noção do que os nossos irmãos em Cristo Jesus estão passando. E a intercessão é a nossa arma poderosa em Deus, a oração em favor deles, em favor de sua vida e sua família. Estamos preocupados com a sua vida espiritual, com o andamento de sua fé, de sua jornada em Cristo Jesus. Para isso você precisa conhecer a palavra, precisa almejar, ter entendimento dessa palavra, guardá-la no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração, como disse Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então guarda a palavra, guarda essa palavra no teu coração, para que você não venha tropeçar, não venha pecar contra Deus. Então vamos ler, vamos ouvir, vamos participar da importância desse estudo, dessas orações pela madrugada. Estamos aqui no dia 27 de 2 de 2024. São 3h29 da madrugada. Diz assim a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns dos que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago,
irmão de João, por execução ao fio da espada. Veja a perseguição. Observando que essa atitude, Herodes observando que essa atitude dele contra a igreja, contra Pedro, contra Tiago, agradava aos judeus, perseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento, uma das festas tradicionais dos judeus. Tendo prendido, mandou que fosse jogado no cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada um. Ou seja, colocaram Pedro na prisão com 16 soldados, só para vigiar ele. Aqui você veja a preocupação do inimigo. Mas nada está acima de Deus. Por isso é importante você ler a palavra criteriosamente, observando os detalhes. A ação do inimigo de intimidação. Porque não havia necessidade de se colocar 16 soldados para guardar um homem na prisão. Um homem de Deus que não ameaçava ninguém, não era um criminoso, não era um assassino, era um cidadão comum que estava servindo a Deus, fazendo bem. Mas Satanás assim, ele procura intimidar. É como diz a palavra, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele busca transparecer, ser o que ele não é, ter o que ele não tem. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Tendo prendido, mandou que fosse jogado no cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada um. 4 vezes 4, 16. Herodes tinha a intenção, ainda tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim terminasse a festa da Páscoa, a intenção de Herodes era levar Pedro ao julgamento para que ele fosse morto. Assim Pedro estava detido no cárcere. Aí vem a grande diferença. Aqui no versículo 5. Aqui no versículo 5 nós vemos o meio que a igreja tem de mudar as situações na vida de outras pessoas. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja, você é a igreja de Jesus? Você se considera a igreja de Jesus? Pense, analise. Olhando dentro da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, você se considera realmente a igreja de Jesus aqui na face da terra? Vamos analisar isso. A igreja, o que ela fazia? Orava fervorosamente a Deus a favor dele. Dele quem? De Pedro, que estava preso. A igreja tem orado fervorosamente em favor uns dos outros, em favor daqueles que estão presos. Não somente estão presos em prisões, em cárceres, mas estão presos em situações que muitas vezes é pior do que estar preso dentro de uma prisão. Situações adversas, complicadas, que a pessoa não consegue sair da situação
se não houver uma intervenção de Deus. E para que essa intervenção de Deus chegue à vida dessas pessoas, a igreja tem que cumprir o seu papel, que é interceder, que é orar por essas pessoas. Porque a oração move a mão de Deus em favor das pessoas. O único meio que a igreja tinha de ajudar Pedro, que estava preso, e que Herodes tinha a intenção de levar a julgamento logo após a Páscoa. Então algo precisava ser feito antes que terminasse a festa da Páscoa. Antes que Herodes colocasse em prática essa má intenção. Satanás tem levantado muitas pessoas com maus intenções, pessoas cheias de malignidade em seus corações, em seus pensamentos, em suas intenções, contra o povo de Deus, contra a igreja, contra a sua vida, contra a sua família. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus que Jesus veio para nos dar vida e vida eterna em abundância. Vida em abundância, vida eterna. Aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento a Pedro, na noite anterior, olha quando veio a providência de Deus. Imaginando aqui que Pedro nem passava pela mente dele, que a igreja estivesse orando por ele, e que a providência de Deus estava chegando a ele, no momento em que ele nem imaginava, já na noite anterior ao julgamento, que ele iria ser submetido por Herodes, também para ser morto. E aconteceu que na noite anterior do dia em que Herodes pretendia submeter a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Dos 16 soldados, 2 estavam, um a cada lado de Pedro, um à direita e outro à esquerda. Olha a segurança. Por que tanta segurança? Por que tanto medo de um homem que não era criminoso? Não era assassino, não era ladrão, não havia feito mal a ninguém. Estava ali por causa do amor ao Evangelho, por ter pregado a palavra de Deus, por ter orado em favor de Dorcas e ela ter se ressuscitado, por ter orado em favor de Enéas, que estava paralítico há alguns dias, e ele voltou a estar sã, curado. E isso fez com que a igreja se multiplicasse. E aí o inimigo tenta o quê? Barrar, impedir por meio de ações como essa de Herodes contra a igreja. Matou o irmão de João, Tiago, a espada, prende a Pedro, tem a intenção de matar Pedro, de levá-lo ao julgamento, mas a igreja ficou de braço cruzado? Não. A igreja começou a orar, e diz aqui que orava intensamente em favor de Pedro. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas, além de estar entre 2 soldados, um à direita e à esquerda, estava algemado dentro da prisão, dentro do cárcere, da cela. Preso, algemado, com 2 correntes, a 2 correntes, estava algemado a 2 correntes. E a sentinela guardava o cárcere diante da porta. Os 2 soldados pelo lado de dentro da prisão, dentro daquela cela. Pedro estava preso lá, amarrado com 2 correntes, e além das 2 correntes, um soldado à direita e outro à esquerda. Aí depois do portão
da cela fechada pelo lado de fora, no corredor, estavam os outros soldados, os outros 12, os outros 14, porque eram 16. Subitamente, a ação de Deus vem assim quando se menos espera. A providência de Deus, ela chega quando você menos espera. É assim que Deus age. Deus age rapidamente, sem aviso breve. Assim será a vinda do Senhor. A vinda do Senhor virá sem aviso breve, no piscar de olhos. O povo dele será tirado da face dessa terra. Aí sim, o desespero será maior ainda de Satanás e de seus aliados, porque eles saberão quantos dias terão de vida sobre essa terra antes de descer ao inferno. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro. O anjo entrou lá dentro da cela, tocou no lado de Pedro e o fez acordar. Pedro estava dormindo, ordenando: levanta-te, depressa. E em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Estava amarrado por 2 correntes, uma em cada mão, cada punho de cada mão. As correntes caíram quando o anjo tocou nele. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa. E nenhum soldado estava ali percebendo nada da providência de Deus. O inimigo não consegue notar. O inimigo não consegue descobrir os meios, as condições, os meios pelos quais virá a providência de Deus para a tua vida. Deus guarda isso só com Ele. Quando Ele determina, quem pode impedir o agir de Deus? O anjo disse para ele: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois ele parecia fruto de uma imaginação. Até Pedro ficou surpreso. Foi surpreendido. Como ele estava dormindo e foi acordado pelo anjo, ele imaginou que aquilo era um sonho, que era fruto da imaginação dele. Porque ele estava sendo guardado por 16 soldados. Entre esses 16 soldados, um estava à direita dele e outro à esquerda, dentro da própria cela. E além das suas mãos, amarrado por correntes. Seus braços amarrados por correntes. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela, chegando ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este portão, então, se abriu por si mesmo, para eles, Pedro e os anjos. E passaram, para ele e o anjo, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. Depois de passar por uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Depois que Pedro já estava em segurança, longe da prisão, foi quando Pedro caiu em si mesmo. Aí veio a realidade. Agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, Pedro falando:
que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Não importa quem esteja tramando contra você. O importante é que Deus esteja te guardando, te olhando, te protegendo e te livrando de todo o mal que há nesse mundo, de toda a maldade e malignidade que há no coração daqueles que servem a Satanás. Deus é maior do que tudo, e Ele estando contigo, não há o que temer. Depois assim refletiu. Aí Pedro passa a refletir. Colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidos em oração. Aí para onde é que Pedro foi? Foi na casa onde se encontravam os irmãos que estavam orando, que estavam intercedendo por ele. Eis que Pedro chega e bate a porta. Ele chega e bate a porta. O povo está lá orando, o povo está clamando. A igreja está clamando fervorosamente para que haja uma providência de Deus. Que Deus crie um meio, uma circunstância de libertá-lo, Pedro, da prisão. Não imaginava eles de que forma, mas estava orando, pedindo o socorro de Deus. E essa é a nossa maior arma que nós temos, é a oração. No nome de Jesus. Jesus diz, tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E tudo que você pedir a Deus, crendo que você receberá, você assim o terá. São essas promessas imutáveis, infalíveis, porque é impossível que Deus minta. Essas palavras, elas se cumprem. Jesus diz, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A igreja precisa confiar na promessa de Deus. A igreja não precisa se intimidar por aqueles que se levantam contra a igreja, até mesmo prendendo e matando alguns. Mas a igreja tem que continuar firme, sólida, na fé, na jornada, na caminhada e no seu dever como igreja de Cristo Jesus, anunciando o evangelho da salvação, enfrentando qualquer dificuldade ou obstáculo e não se associando ao inimigo por medo de morte ou de perseguição. Depois assim refletiu, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rude veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta. Em vez de ela abrir a porta, ela correu de volta para comunicar às outras pessoas que estavam orando, sem abrir a porta. E exclamou, é Pedro, ele está lá fora, à porta. Ele chega para as pessoas que estão orando, para os irmãos que estão orando, intercedendo fervorosamente. Ela vai lá, escuta a batida da porta e escuta a voz de Pedro pedindo para abrir a porta. Mas ela ficou tão alegre, tão feliz, que em vez de abrir a porta, ela corre de volta para o grupo que está orando. E dizendo, Pedro está lá fora, Pedro está lá fora. É Pedro que está lá fora. Todavia, eles replicavam, aqueles que estavam orando, estáis fora de si. Quer dizer, não acreditava. Mas ele estava orando para a libertação de Pedro. Estava orando para que houvesse a providência de Deus. E quando aconteceu a providência de Deus, assim, inesperadamente, porque talvez eles imaginassem de outra forma, eles não estavam acreditando. Assim como Pedro também não acreditou que estava saindo da prisão, achando que era uma visão. O agir de Deus é assim, é surpreendente. O agir de Deus surpreende, porque a forma de Deus agir é tão soberana, tão poderosa, tão sobrenatural, que o ser humano fica sem entender. Só vai conseguir refletir depois de um bom tempo.
o agir de Deus em seu favor. Mas diante da forte insistência, mas a pessoa continuou insistindo. Insistindo, não é Pedro que está lá. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram, ou seja, chegaram à conclusão e disseram, não, então vamos lá conferir. Ora, é possível que tenha visto um amigo dele, ou um anjo dele. É possível que você tenha visto um anjo dele, o anjo de Pedro. Entretanto, Pedro continuou batendo. E quando enfim abriram a porta, o viram e ficaram atônitos. Ele, por sua vez, Pedro, fazendo-lhe sinais com a mão para que se calasse, explicou-lhe como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Pedro foi só lá confirmar que Deus tinha ouvido a oração daquele povo, que estavam intercedendo por ele, e deixar um recado. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados, quando é o que teria ocorrido a Pedro. Ficaram os soldados todos surpresos. Como é que esse homem desapareceu aqui da prisão, sem ninguém notar? Ordenando uma busca completa e não encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e, por fim, os mandou executar. Herodes mandou matar todos os 16 soldados que ele colocou lá para vigiar Pedro. Foi interrogado cada um. O que eles iam dizer? Eles não viram nada? Morreram inocentemente. Olha o que o inimigo faz. Ele usa você contra outras pessoas. E quando ele não obtém o resultado, porque Deus é poderoso para guardar-nos, para nos proteger, para nos livrar de todo mal, aí o inimigo não tem como se vingar contra Deus, aí ele se vinga contra as pessoas que ele usa. Por isso você não tem que estar do lado errado. Você tem que estar do lado certo. O lado certo é o lado de Jesus. É o lado de Deus. Ordenou uma busca completa e não o encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e por fim os mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. O importante aqui dessa narrativa do apóstolo Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que nós lemos aqui do 1 ao 19, acerca desses fatos que ocorreram na igreja primitiva, na perseguição severa contra a igreja de Jesus, contra os apóstolos, contra a igreja. Muitos foram mortos. Muitos mesmo. Não foram poucos, não. Muitos foram levados a Roma, presos, e nunca voltaram com vida para os seus lugares, para as suas casas. Foram comidos por leões naquela arena do Coliseu. Muitos ali foram queimados vivos, como espetáculos. Deram a vida, mas não negaram Jesus. Esse é o verdadeiro papel da igreja. O papel da igreja é estar com Cristo e em Cristo e viver Cristo, como Paulo disse, o viver para mim é Cristo. Paulo disse, não importa o que aconteça comigo. Paulo passou por todas as situações adversas que hoje as pessoas se desviam. Os próprios cristãos, a própria igreja, procura se desviar. Procura meios para não passar por nenhuma adversidade, até aceitando as migalhas de Satanás.
Mas isso você está colocando em risco a tua alma, a tua salvação. Porque o inimigo não tem nada a te oferecer, a não ser destruição, a não ser morte, a não ser o inferno, por onde ele vai. E ele sabe disso. Por isso ele está, como diz o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, agonizando. Satanás já está agonizando, porque já sabe que está nos seus suspiros finais de império, de vida sobre essa terra. Logo, logo ele será lançado no inferno. Ele e todos os seus seguidores. Nós, em Cristo Jesus, temos que olhar para a palavra. Temos que nos fortalecer com a palavra. Temos que viver essa palavra. Temos que negar a si mesmo, como disse Jesus. Quer seguir ele, negue-se a si mesmo. O que é mais importante para você? Jesus ou as coisas deste mundo? Ou a tua própria vida? Em primeiro lugar é o reino dos céus. Como disse Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse, vocês terão aflições, serão perseguidos, maltratados, açoitados, mortos, tudo por causa do meu nome. Mas vocês terão um galardão nos céus. Então nós não temos que se importar com o nosso bem-estar social, físico. Não, nós temos que nos se importar como igreja e estarmos exercendo o papel de igreja, levando uma vida de oração, de intercessão pelos nossos irmãos e levando a palavra de Deus, pregando o evangelho genuíno, a palavra de Deus, não o evangelho de interesses particulares. Esse não é o evangelho. Nós temos que pregar esse evangelho que o apóstolo Paulo mencionou, que está escrito aqui na palavra. Não adianta fazer arrudeios para você se sair bem. Você faz acordos com o inimigo, achando que você vai se dar bem. No começo você pode até se dar bem, mas essa é a tua recompensa aqui na terra. Mas você vai perder o que é de mais especial para você, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou você acha que Deus não está vendo? Ou você pensa que alguma coisa passa desapercebida diante de Deus? Os olhos de Deus enxergam tudo, todas as coisas, até as intenções do nosso coração. Então, em momentos difíceis, nós temos que estar orando. Nos momentos bons, continuando orando. Não importa o momento e a circunstância. A vida do cristão é de oração. A igreja tem que estar em permanente oração, uns pelos outros. Orai sem cessar. Orai uns pelos outros e orai sem cessar. Constantemente, fervorosamente. Porque isso é uma forma de demonstrar o amor que você tem uns para com os outros. E esse papel fundamental da igreja, que é um dever da igreja, está sendo exercida? Pela maioria não. A desculpa é que não há tempo. Não há tempo por quê? Porque você está numa correria das coisas deste mundo, correndo de um lado para o outro, em busca dos interesses das coisas que o mundo te oferece. Aí você deixa Deus em segundo plano. Aí você se encaixa no que Jesus falou. Aquele que me negar aqui diante dos homens, eu negarei a ele diante de meu Pai. E quando você está colocando Jesus em segundo plano na tua vida, você está negando ele. Jesus tem que estar em prioridade na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família. Jesus tem que ser prioridade. O reino de Deus tem que ser prioridade na tua vida. O reino de Deus tem que ser o tesouro
que faça com que o teu coração almeje Ele. Porque Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, se o teu tesouro está aqui, no bem-estar desse mundo, das coisas desse mundo, então o teu coração não está no reino de Deus. Você está vivendo uma ilusão. Você está perdendo o seu tempo. Você está se enganando a si próprio. E maior será a tua decepção do que você imagina. É melhor viver a vida em Cristo, fazendo e cumprindo a vontade de Deus, mesmo com dificuldade, do que você está vivendo uma vida de regalia e negando a Jesus pelos seus atos. Negando a Jesus quando você está negando o seu dever de cristão. Porque você prefere se associar às coisas desse mundo e a homens cheios de malignidade, de planos malignos. Você entende muito bem do que o Espírito Santo está te falando, te dizendo, abrindo teus olhos. Você entende muito bem. Vale a pena? Tem muitos que se diz ser cristão, que se veste como cristão, que está na igreja, que muitas vezes ajuda a igreja, mas está lá associado ao maligno, às obras das trevas, a um grupo de pessoas cheias de malignidade, que planeja tudo contra a igreja, que é contra tudo que se diz a respeito de Deus e a palavra de Deus e a própria igreja. Ah, mas é uma boa pessoa. Não existe isso. Não existe essa condição de ser uma boa pessoa e estar associado ao inimigo contra a própria igreja. Não existe essa condição diante de Deus. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Entenda que as coisas desse mundo só te levam ao lado contrário de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não é só o mundo, não. É o mundo e as coisas que há no mundo. Que Deus abra, que Deus tenha misericórdia e abra os olhos espirituais e o entendimento da igreja enquanto há tempo. Porque os dias estão correndo mais rápido do que você imagina. Está comprovado aí cientificamente que os dias estão se encurtando, estão passando mais rápido por causa exatamente da rotação do centro da Terra, que ela está ao contrário. E isso irá causar danos que você nem imagina nessa Terra. E antes que esses danos venham a ocorrer, Jesus levará a igreja dele aos céus. E Satanás sabe disso. É tanto que Satanás está aí, iludindo os deles, por meio daqueles que servem a eles, por meio daqueles que têm voz diante deles, e daqueles que seguem o inimigo, daqueles que seguem a Satanás. Diante da igreja, não. A igreja conhece a verdade. A igreja sabe que está escrito aqui em Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu. Nada, absolutamente nada pode contra a verdade, a não ser a favor da verdade. E a verdade é Jesus. A verdade é essa palavra. Pois passará os céus e a terra, mas essa palavra não passa. Não tem como revogar essa palavra. Não tem como rasgar essa palavra. Deus não vai deixar a palavra dele ser envergonhada. Deus é fiel, Deus é justo, é soberano. É o único Deus verdadeiro. E tudo que ele escreveu aqui se cumprirá. A igreja conhece essa verdade. A igreja sabe dessa verdade. A igreja tem conhecimento. A igreja que é igreja. Não é aqueles que se vestem de igreja e não abrem a palavra nem para ler uma vez por dia.
E às vezes nem abre quando vai à igreja. Leva a Bíblia para a igreja e fechada ela fica na mão dele, na mão dela, do irmão lá, dentro da igreja. Nem sequer abre para ler nenhum versículo. Se perguntar algo para a pessoa falar a respeito de Deus, onde está escrito alguma palavra, ela não sabe de nada. Desperta, igreja. Desperta, porque o tempo está encurtando muito mais rápido do que você imagina. A qualquer momento pode surgir o arrebatamento da igreja. Satanás não pode impedir. Muito menos aqueles que estão sendo enganados por Satanás podem impedir o arrebatamento. Porque o arrebatamento precede o Apocalipse. E eles têm medo. É o terror deles, de quem segue a Satanás. O terror de quem segue a Satanás é o Apocalipse. E para a igreja, é a maior alegria, é o arrebatamento. Porque além de nos livrar do Apocalipse, vai fazer nós presenciar a derrota final do inimigo. E vermos com os nossos próprios olhos Jesus lançando todos eles ao inferno. Não querem servir a Deus? Querem servir ao diabo? Sirva. Como aquele cidadão que falou aí na internet. Não, servir ao diabo, que o diabo me dá as coisas. Então, se aproveite daquilo que o diabo está te dando e te enganando. Porque primeiro ele não tem nada para te dar. Tudo pertence a Deus. Deus é dono de tudo. Do universo e de tudo. E das nossas vidas. Então nós, como igreja, temos que estar orando e intercedendo por aqueles que estão em sofrimento. Quantos nossos irmãos em Cristo Jesus não estão em sofrimento? Você não percebe porque você não está vivendo com eles, você não está vivendo no lugar deles. Eles muitas vezes não transparecem que estão passando por algum sofrimento, por alguma dificuldade, mas estão. Então temos que estarmos intercedendo para que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia. Crie um meio, uma circunstância de socorrer esses nossos irmãos que estão em dificuldade, que estão em luta, que estão lá sendo sustentados por um fiozinho da fé, mas estão lá, lutando com as poucas forças que têm, mas está lutando. Mas Deus é com eles. Deus é misericordioso. Que o Senhor socorra a cada um desses nossos irmãos em Cristo Jesus, que estão passando por lutas, que estão em leitos de enfermidade, que estão precisando de um milagre, que estão precisando de uma providência divina dos céus hoje, que aconteça hoje, que o Senhor faça isso durante esse dia, no nome de Jesus. Que a graça de Deus seja derramada sobre esses nossos irmãos em Cristo Jesus, em toda a face da terra, que estão necessitando urgentemente de uma providência, de um livramento de Deus. Que as mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso alcancem esses nossos irmãos e os fortaleça, os fortifique, renove a esperança e a fé de cada um deles, no nome de Jesus. De cada um de vocês, no nome de Jesus. Da sua casa, da sua família, esteja guardada e protegida por esse Deus Todo-Poderoso, que te escolheu, que te ama, que é o teu bem. Agora, não coloque em risco a tua vida. Não coloque em risco a salvação da tua alma pelas migalhas de Satanás, deste mundo que ele te oferece. Porque são migalhas, porque não são permanentes. O diabo não tem nada a oferecer. É só engano, só mentira. Ele é o pai da mentira. Aí você troca a vida eterna só pelo bem-estar por algum tempo aqui nessa terra? Você está jogando fora o que há de mais precioso na tua vida, a tua alma. A vida eterna em Cristo Jesus. Você está jogando fora isso
Como diz o apóstolo Paulo, você está crucificando novamente Cristo. Não faça isso, meu irmão. Abra os teus olhos espirituais. Desassocie. Desapegue. Se afaste. Não tenha nenhum acordo com esses que são inimigos da fé. São inimigos de Deus. São inimigos da palavra. Se são inimigos da palavra, é teu inimigo também. Embora te abrace e te ofereça alguma coisa, mas no fundo, Satanás, por meio dessas pessoas, quer ver a tua destruição, quer ver você no inferno. E você se ilude com essas migalhas de Satanás que eles estão te oferecendo para que você tenha um bem-estar social, uma vida econômica boa, sem necessidade. Esse não é o papel da igreja. Esse não é o papel de quem serve a Jesus. Esse não é o papel de quem vai alcançar a glória celestial. Você se engana se quiser. Você se engana se você se deixar ser enganado. Mas a verdade está clara e nua aí para você. Como diz o ditado. A verdade está aí. Tão transparente como o reflexo no espelho. A verdade está aí, transparente. Para você ver. Examinai as Escrituras, disse Jesus em João 5,39. De maneira criteriosamente. Em busca de quê? Da vida eterna que se encontra nas Escrituras. Para obter todo o conhecimento que você deve obter a respeito de Jesus, pois as Escrituras testificam de Jesus. Temos que nos enchermos dessa palavra. Temos que nos enchermos de uma vida de comunhão, de oração, de intercessão pela igreja, para que a igreja não se perca. Porque a própria palavra já nos adverte. Se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não tivesse abreviado os tempos, nem os escolhidos dele, nem os ungidos dele, se salvaria. Por essas palavras é que nós temos que estar despertados, alertos, preocupados. Porque o inimigo rasteiramente está arrastando um por um ao engano. Porque a igreja não está se preocupando em viver o seu papel de oração, de firmeza, de consolidação, porque não lê a palavra, porque não tem comunhão, porque está vivendo uma vida religiosa, porque está se associando às coisas desse mundo, se embaraçando com os negócios desta vida, com o objetivo, só um objetivo próprio de se dar bem, de se viver bem. Nós temos que olhar para a palavra. Nós temos que ter uma vida espiritual bem. Espiritualmente é que você tem que estar vivendo bem. As demais coisas Deus vai te conceder. Na graça dele. Porque é tudo pela graça dele. Pelo amor e a misericórdia dele. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja. Tu e tua casa e tua família. Te faça entender. Te faça você olhar para a palavra e viver essa palavra. Seguir esses exemplos da palavra de Deus. Quantos estão permanecendo, vivendo uma vida de oração fervorosa, como esses irmãos estavam orando fervorosamente em favor de Pedro, que estava preso, para que Deus o libertasse. Eles não imaginavam a maneira como Deus ia fazer, mas que Deus tinha poder para fazer, eles sabiam que tinha. E Deus age por meios que a lógica humana não consegue explicar. Por isso ele é Deus, único e verdadeiro, ao qual nós devemos nos apegar cada vez mais, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda nos resta esse pouco de tempo, nós temos que nos apegarmos a Deus,
a essa palavra. As pessoas estão se afastando de Deus e ainda não querem admitir que estão se afastando de Deus. Satanás aos poucos está afastando as pessoas da igreja. Estão afastando as pessoas de Deus aos poucos, sem que elas percebam. As armadilhas dele são tão sutis que muitas vezes você nem percebe que ele está te embaraçando com poucas coisas sem nenhum valor, mas está levando você a se afastar de Deus. Observe a tua vida. Observe quantas vezes você deixou de ir à igreja. Quantas vezes você tem deixado de orar. Quantas vezes você tem deixado de ler a palavra por algum embaraço de alguma coisa nessa vida. Faça essa análise. Como diz o apóstolo Paulo. Faça uma análise espiritual da tua vida. Pese a tua vida na balança. Antes que Deus faça isso. Faça você primeiro isso. Para que você possa olhar para o lado. Aonde a balança está pesando mais. Se a favor da tua vida eterna ou contra a tua vida eterna. Analise aqui o exemplo da palavra. Que a graça de Deus nesse dia seja derramada sobre a tua vida em Cristo Jesus. Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Graças te rendemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. E está nos concedendo de estarmos aqui em oração, em estudo da tua palavra, colocando as nossas vidas diante do Senhor, em cumprimento ao dom que o Senhor nos concedeu por meio do Espírito Santo. E estamos exercendo exatamente o que esse dom nos colocou como responsabilidade e dever de servir uns aos outros de acordo com o dom que nos concedido. É esse o dom que o Senhor nos concedeu, Espírito Santo, de levar a tua palavra, de estarmos orando e intercedendo uns pelos outros. Nós pedimos em nome de Jesus agora, Pai. Olha para a tua igreja na face da terra. Olha para a tua igreja nesse país, nessa nação. Olha para esses teus filhos, Pai. Olha como eles estão se desgarrando. Estão se desprendendo de Ti. Estão se afastando de Ti porque o inimigo, Pai, está iludindo eles sutilmente, rasteiramente, como o próprio Jesus afirmou, que Ele é rasteiro, é sagaz, é astuto. Guarda, Pai, a Tua igreja. Desperta a Tua igreja, balança a Tua igreja. Abre o entendimento da Tua igreja, meu Deus. Desprende a Tua igreja dessas amarras de Satanás, no nome de Jesus. Desprende dessas correntes malignas espirituais de Satanás que está prendendo a Tua igreja. Está iludindo a Tua igreja, Pai. Que está levando a Tua igreja a se esfriar, a se desvanecer, a não ter mais alegria de Te adorar, de Te servir, de orar, de buscar a Tua face, de ler a Tua palavra, de se fortalecer com a Tua palavra, de se fortalecer na comunhão, na igreja, de estar na igreja. Meu Deus, tem misericórdia. Ou nós não nos salvaremos. Tenha misericórdia, Pai, no nome de Jesus. Derrama a Tua graça. Multiplica a Tua graça, Pai, sobre a igreja. Jesus, eu te peço, intercede por essa igreja. Espírito Santo, intercede por essa igreja com gemidos inexprimíveis. Gemidos que não podem ser explicados pela capacidade humana, como está escrito na palavra do Senhor. Espírito Santo, olha para essa igreja. Olha, meu Deus, para essa igreja com amor, com misericórdia, com compaixão. Salva a Tua igreja, salva o Teu povo, salva a família de cada um. Meu Deus, livra a Tua igreja de todos esses laços de Satanás, de todas essas armadilhas que Satanás lança todos os dias, esses dados inflamados.
do maligno, essas setas malignas, essas ordens de morte que Satanás ordena todos os meios dias, desses demônios que Satanás solta todos os meios dias, com o objetivo, meu Deus, de alcançar as presas deles. Mas livra a tua igreja das presas desses demônios, em nome de Jesus. Ele está buscando a quem possa tragar. Não deixa, meu Pai. Não deixa, em nome de Jesus, eu te peço. Que Satanás venha tragar a tua igreja, os teus filhos, os teus amados. Olha para esses, meu Deus, que com lutas, com dificuldades, estão de joelhos, buscando ao Senhor, derramando as suas almas em oração, em lágrimas, diante de ti, pedindo a tua graça, pedindo o teu socorro, suplicando a tua misericórdia, o teu amor em favor uns dos outros, Pai, para que haja salvação, para que haja fortalecimento, para que haja o teu socorro, meu Pai. Se o Senhor nos socorrer, quem vai nos socorrer? Se o Senhor não for por nós, quem será por nós? Mas agindo o Senhor, quem impedirá? Então, Pai, eu peço em nome de Jesus, entre em ação, assim como o Senhor entrou em ação, por meio das orações de intercessão da igreja em favor de Pedro. Pai, eu peço em nome de Jesus nessa hora, por meio dessa oração, meu Deus, traz o socorro, cria os meios, as circunstâncias do teu socorro chegar à vida dessas pessoas que estão a receber esta oração, no nome de Jesus. Porque está escrito, o teu próprio Filho afirmou isso. Tudo que nós, no nome do teu Filho, pedir a ti, o Senhor nos concede. Então, Pai, pedimos na garantia da palavra imutável do teu próprio Filho. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, protege a tua igreja de todo mal que há nesse mundo. Seja dissipado agora todo principado, toda potestade, todo príncipe das trevas, toda a hoste espiritual da maldade. Seja dissipada agora em nome de Jesus. Embaraça todos os planos de Satanás, todos os maus pensamentos, toda a malignidade que Satanás tem colocado no coração de homens perversos, homens e mulheres perversos, cheios de malignidade, cheios de planos malignos contra a tua igreja. Embaraça esses planos, confunda, destrói esses planos. Que o mal que eles planejarem contra a tua igreja caia sobre eles. No nome de Jesus, salva essa nação. Tem misericórdia dessa nação. No nome de Jesus, Pai. Olha para Israel. Olha para Jerusalém, Pai. Prospera Jerusalém, Israel. Destrói os inimigos que têm se levantado contra Israel. Envergonhe todos aqueles que têm se levantado contra Israel. Em nome de Jesus, derrota eles. Embaraça eles. Os pensamentos e os planos deles. Em nome de Jesus. Guarda o teu povo. Guarda a tua nação peculiar. Guarda a tua igreja. Protege. Durante todo esse dia, Pai. No nome de Jesus. É que nós oramos e te agradecemos na certeza que fomos ouvidos por causa do nome de Jesus. Ao qual nós pedimos. A ti, meu Pai. No nome do teu Filho, Jesus. Concede essa graça a cada um de nós. Ao nosso lar, nossa casa, nossa família. A família de cada um. A vida de cada uma dessas pessoas. Ao qual nós colocamos aqui em oração e intercessão. Para que o Senhor dê o livramento. Para que o Senhor visite. Que o Senhor traga o teu socorro a eles. Conforme a necessidade de cada um. E a tua graça em Cristo Jesus. Pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor seja contigo, amado. O Deus de Jacó te proteja. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Permaneça fiel. Olhe para a palavra. Quebra esses laços do inimigo na tua vida. Não se associe ao mal, achando que ele vai trazer o bem. O mal não pode trazer o bem. O mal por si se destrói. Então não deixe que o mal te destrua. Se apegue à palavra. Se apegue a Jesus enquanto há tempo. Gaste mais tempo com Deus do que com as coisas desse mundo. Em vez de você estar correndo de um lado para o outro com
em busca das coisas deste mundo, corra em busca das coisas de Deus. Se associe a Deus, se associe à palavra, se associe ao Espírito Santo. Isso vai lhe trazer melhor resultado para você, para a tua casa, para a tua família. E a vida eterna em Cristo Jesus. Fica aqui o meu abraço. Que o Senhor te abençoe. Que a graça de Deus permaneça contigo durante todo esse dia, te guardando e te protegendo. Em nome de Jesus. Você, o teu lar, tua casa e tua família. Amém. Vá em paz. Fique em paz. Em nome de Jesus. Amém.